Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 2, os fluidos. 2. Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Nós vamos para as aparições transfigurações. No item 35, em seu estado normal, o perispírito é invisível para nós, mas como está formado com matéria etérea, o espírito pode, em certas circunstâncias, fazê-lo sofrer por um ato de vontade uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não mais do que os outros fenômenos não estão fora das leis da natureza. Este não é mais extraordinário do que aquele do vapor, que é invisível quando está muito rarefeito e que se torna visível quando está condensado. Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição algumas vezes é vaga e vaporosa, de outras vezes ela é mais nitidamente definida, de outras vezes, enfim, tem todas as aparências da matéria tangível, pode mesmo ir até a tangibilidade real, ao ponto de se equivocar sobre a natureza do ser que se tem à frente. Então, aqui ele coloca que as aparições de espíritos vai de acordo com a vontade dele, né? Se ele não tem vontade de aparecer, você vai sentir a presença dele. Os sensitivos, os médiuns sensitivos, sente quando tem um espírito próximo. Os videntes só conseguem ver através da vontade do espírito comunicante, quando ele se aproxima e condensa essa parte fluídica do seu perispírito. Quando Jesus apareceu para Maria de Madalena, ele não ressuscitou, não foi o corpo dele morto que tomou vida novamente, ele materializou o perispírito de tal forma que parecia ele em matéria tangível, palpável, e não era. Era apenas uma materialização fluídica do seu perispírito para que ele pudesse aparecer e os discípulos acreditassem que a vida era eterna. As aparições vaporosas são frequentes e ocorrem a miúdo quando os indivíduos se apresentam assim, depois de sua morte, as pessoas que estimam. As aparições tangíveis são mais raras, embora delas se tenham exemplos bastante numerosos, perfeitamente autênticos. Um exemplo, que eu dei ainda essa semana, o Divaldo, Chico, todos eles tiveram esse tipo de problema. O Divaldo, no filme que nós assistimos, que ele fez, tem uma parte que ele está no balcão de atendimento do trabalho dele e aparecem espíritos materializados na frente dele. E ele não consegue distinguir uma pessoa encarnada e um desencarnado, de tão semelhante que é a matéria. É palpável. Então, pode acontecer. É mais difícil o espírito se materializar, mas não é impossível. É aquela coisa, eu tive uma experiência, e essa daí, eu que era tão São Tomé, deixei de ser, nesse ponto. Eu entrei no hospital com meu filho com suspeita de meningite. Ele tinha uns 8, 9 anos de idade. E a médica já queria colher o líquor da coluna, porque era meningite. Até então, a suspeita maior era meningite. E que tinha que ser feito logo e tal. Nisso entrou um médico alto, muito sério, e perguntou, fizeram uma tomografia nessa criança? Aí eu falei, não, ainda não, a médica vai colher o líquor, aí eu creio que depois o procedimento seja esse. Ele falou, não, o procedimento normal é primeiro a tomografia. Se consta alguma coisa lá, não precisa tirar líquor. Aí a médica veio e começou a debater com ele. Ou seja, eu estava conversando com uma pessoa encarnada. Os dois começaram a falar um com o outro na minha frente. Aí eu subi para a tomografia, ele pegou a maca do meu filho e saiu arrastando, e foi para a tomografia, e eu fui também.
Saiu uma enfermeira da tomografia e eu chorava. Falava, vai ter que tirar o líquido, ele vai sofrer, meu filho tá com dor. A enfermeira falou para mim, não, ele não tá com meningite, pode ficar tranquilo. O médico, eu falei para ela assim, o médico que trouxe ele aqui, eu preciso conversar com ele, o que ele acha que é, né? Até sair o resultado, eu tô aflita. Ela falou assim, mas não entrou médico nenhum aqui, moça. Eu falei, lógico que entrou. Ele estava brigando com a médica lá embaixo, porque um achava que era meningite, o outro queria investigar através da tomografia. Eu só subi para a tomografia porque foi ele que trouxe meu filho, arrastando a maca do meu filho. Ela falou, não. Isso não aconteceu. Não tem um médico aqui da forma que a senhora está descrevendo aí. Porque eu descrevi, né, como que era o médico, grande, meio gordinho, meio fofinho e tal. Ela falou, não tem. Ortopedista? Não tem. Eu falei, mas que coisa. Eu falei com ele, ele puxou a maca do meu filho, ele brigou com a médica. E ninguém no hospital sabe quem é essa pessoa. Não tem essa pessoa no hospital. Então, é algo que eu não criei. Eu não tinha condições de criar isso na minha cabeça, toda essa história. Aquilo aconteceu de verdade. Só que aquele espírito se materializou de tal forma que não foi só eu que vi ele. A médica, levar a maca do meu filho. Aquele espírito se materializou a esse ponto. Mas ele sumiu. Até hoje eu sou muito grata a ele, mas não sei quem ele é. Então o espírito pode materializar. Eu tenho essa prova. Tem coisas que a gente lê, que a gente estuda, que está um pouco longe da nossa inteligência, da nossa capacidade de entender. Mas tem outras que, para mim, a experiência manda. Essa é uma delas. Se o espírito quer se fazer conhecer, dará ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Então, às vezes o espírito, vamos lá, Patrícia desencarnou. Como Patrícia, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Aí lá no plano espiritual, eu não quero ficar como Patrícia, eu não gosto desse rosto aqui. Eu gosto do meu rosto quando era José, na outra encarnação. Então eu vou ficar no plano espiritual como me cai bem. Eu coloco a roupagem que eu quiser. O perispírito vai se moldar de acordo com aquilo que eu quero. Então eu posso ficar um homem com o rosto de homem, do jeito que eu era na outra encarnação. Mas aí eu preciso dar uma comunicação. Eu preciso conversar com o meu filho que ficou aqui. Se eu chegar aqui e conversar como José, o meu filho não vai acreditar em mim. Porque ele não me conhece como José. O meu filho me conhece como Patrícia. Então eu vou ter que pegar o perispírito e trabalhar ele para voltar a ser a Patrícia. Então o espírito tem isso. Ele pode modelar o seu perispírito à sua vontade. Alguns não conseguem. Os mais atrasados, por algum motivo, seja porque vai fazer mau uso, por alguma razão, tem espíritos que não fazem isso, não conseguem modelar seu perispírito. Mas aí cabe a cada um, cada um. Cada um é um caso, né? Aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que não vão fazer mal algum, ou mesmo, né, que ele utilize aquilo ali para causar algum dano, mas tem um porquê daquele dano que vai ser causado, aí sim é dado a ele esse poder, né, de modelar o seu perispírito. Ele pode modelar meio esfumaçadinho, né, como a gente vê o vapor do banheiro, ou ele pode modelar a vias de fato, como você achar que é um cara encarnado na tua frente. Essas aparições não tem nada de sobrenatural, é natural. A água, ela aparece de 3 formas pra gente. Tem alguma coisa de sobrenatural? Não. A água em vapor, ela deixa de ser água? Não. A água líquida, a água sólida, quando ela está em gelo, materialização pura, tangível, ela deixou de ser aquela água líquida? Não, está em um outro estado. A mesma coisa acontece com o nosso perispírito. No item 36, é de se notar que as aparições tangíveis têm somente as aparências da matéria carnal, mas não poderiam dela ter as qualidades em razão de sua natureza fluídica. Elas não podem ter a mesma coesão, porque em realidade não são da carne. Formam-se
instantaneamente desaparecem do mesmo modo ou se evaporam pela degradação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem e nem morrem como os outros homens. São vistos e não são mais vistos, sem se saber de onde vêm, como vieram, nem onde vão. Não se poderia matá-los, nem acorrentá-los, nem encarcerá-los, uma vez que não têm corpo carnal. As pancadas que se lhes dessem feririam o vazio. Tal é o caráter dos agêneres com os quais se pode conversar sem suspeitar daquilo que são, mas que nunca fazem longas permanências e não podem se tornar os comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Então aqui ele coloca assim, não é porque materializou, o espírito está materializado, que ele é matéria. Então ele não pode viver no meio dos encarnados, ele não pode. Por exemplo, eu tenho um amor muito grande pelo meu marido, tenho saudade do meu marido. Aí ele vai se materializar para mim e vai ficar aqui convivendo comigo como se ele tivesse encarnado. Vai dormir comigo, vai acordar comigo, tomar café da manhã comigo? Não. Ele não está na carne. Então, da mesma forma que materializa, aquilo ali evapora. Aqueles fluidos se diluem rápido. Não é algo que a pessoa vai ficar tendo uma aparição constante. E essas permissões de aparição é por algum motivo. Não é aleatório. Tem que ter uma razão, tem que ter uma causa para aquilo ali. Seja para o bem ou para o mal, por uma necessidade, como eu contei aqui já um caso de um espírito que tinha raiva de um amigo meu e ele transformava o perispírito dele num urso. O meu amigo tinha medo de urso. Toda vez que ele atravessava uma porta, ele via um urso enorme na porta, ele quase morria do coração. E era esse espírito fazendo zombando dele, né? Fazendo gracinha com ele. Então ele rachava o bico de ver meu amigo ficar com medo daquele urso que ele visualizava materializado através do perispírito desse inimigo aí. Mas ele não conseguia permanecer muito tempo como urso. Ele não era um urso, ele não estava encarnado como urso, não existe isso. Então ele estava fazendo uma figura que é como soprar o cigarro, né? Você vai lá e dá aquele péssimo exemplo esse, mas é o que veio na cabeça agora. Você sopra a fumaça do cigarro. Ela fica no ar um tempão, mas ela não vai se diluindo e depois ela some? É a mesma coisa que acontece com o nosso perispírito. Então nós não podemos ter uma vida de encarnado, sendo que a gente está desencarnado e apenas materializando o fluido. Aquela materialização ela acaba rapidinho. Há, aliás, em toda a sua pessoa, em seus passos, alguma coisa de estranha e de insólita, que resulta da materialidade e da espiritualidade. Seu olhar vaporoso e penetrante ao mesmo tempo não tem nitidez do olhar pelos olhos da carne. A sua linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz sentir uma sensação particular e indefinível, de surpresa que inspira uma espécie de medo, e tomados como indivíduos semelhantes a todo o mundo, disse involuntariamente, eis um ser singular. Ou seja, o espírito, quando ele está materializado, ele não passa essa parte viva nossa, né? Essa parte dinâmica do nosso corpo. Ele é mais parado, o olhar dele é mais parado, ou seja, você acaba tendo uma sensação não muito confortável diante daquela materialização. Se o médium quer definir se o cara está encarnado ou desencarnado, esse seria um princípio de diferença. Porque a materialização, como eu falei, ela é praticamente idêntica. Você vai ver uma criatura encarnada e um desencarnado, você vai falar a mesma coisa. Mas se você pegar os detalhes, você vai perceber que o desencarnado, ele não consegue se mexer muito, né? Esse negócio da Patrícia mexer muito a mão. Se ele fizer isso, né, os fluidos começam a se espalhar e ele se desmancha. Então, ele não tem a carne. Nós temos a carne, nós damos vida a isso aqui, né? Se eu sair daqui, se o meu espírito for embora, isso aqui, o que dá vida à minha carne é o espírito. Mas ela tem vida, ela se movimenta, ela faz força, ela mexe com ar, né?
Já o perispírito não tem essa condensação, essa materialidade que a nossa carne tem, essa força, né? Essas expressões que a nossa carne tem. No 37, sendo o perispírito o mesmo dos encarnados e dos desencarnados, por um efeito completamente idêntico, um espírito encarnado pode aparecer em um momento de liberdade sobre um outro ponto além daquele onde seu corpo repousa, sob seus traços habituais e com todos os sinais de sua identidade. Este fenômeno, do qual se tem exemplos autênticos, foi que deu lugar à crença nos homens duplos. Isso aí já seria uma transfiguração, não é? A pessoa está lá dormindo e consegue desdobrar o perispírito dela, mesmo ligado pelo cordão fluídico, ela não está desencarnada, ela está encarnada, o perispírito dela sai do corpo e se materializa em outro local. Então você está transfigurando, está fazendo uma transformação aí, né? E aparecendo, figurar, né? Você está né? Está saindo, está se transformando ali e está se figurando em outro local. Isso é possível também. E eu dei um exemplo aqui essa semana, quando uma senhora, mãe de uma amiga minha, ela fez um desdobramento aonde ela apareceu no centro e ela deu a comunicação, mas ela não se transfigurou. A gente não viu ela, mas ela estava ali, um desdobramento. Ela passou as informações de que ela ia desencarnar, que precisava preparar a filha dela, pedindo para a filha dela entender que chegado o momento e tal. Mas se ela quisesse se transfigurar e houvesse uma permissão do plano espiritual, nós veríamos ela ali, dentro de uma sessão mediúnica, mesmo ela estando ainda encarnada. É possível. No 38, um efeito particular dessa espécie de fenômenos é que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todo o mundo. Os espíritos se mostram somente quando querem e a quem querem. Lembra o meu médico lá? Apareceu para mim, apareceu para aquela médica, mas não apareceu para a enfermeira. Eles só aparecem para quem eles querem. Um espírito poderia, pois, aparecer numa assembleia a um ou a vários assistentes e não ser visto pelos outros. Como o meu médico apareceu para mim, para a médica, e não apareceu para os enfermeiros. De novo. Isto vem de que estas espécies de percepções se efetuam pela visão espiritual e não pela visão carnal. Não somente a visão espiritual não é dada a todas as pessoas, mas pode, se for necessário, ser retirada pela vontade do espírito, daquele a quem não se quer mostrar, como a pode dar momentaneamente se o julga necessário. Então veja bem, eu não sou médium vidente, eu não consigo ver espíritos, mas ele permitiu que eu visse ele e ainda me deu condições de enxergar ele. Agora, dentro de sessões mediúnicas, eu só sinto. Não tem necessidade de eu ver o espírito, então eles não me dão essa condição de ver. Aí tem os outros componentes de grupo que veem, então não preciso da Patrícia ver. Mas ali, naquele momento do hospital com meu filho, eu precisava ver para crer. Se eu não visse ele, eu não ia... talvez a espiritualidade estava ali, até soprando, né? Patrícia, manda fazer automografia e tal. Ou fazendo isso até com a própria médica. Mas como eles viram que só soprando não ia adiantar, eles enviaram aquele ser de luz materializado para que aquela médica, para que eu pudéssemos tomar uma atitude correta diante do que era para ser feito com meu filho. Olha só que incrível, gente. Quanto mais a gente estuda, mais impressionada com a espiritualidade eu fico. Só gratidão. A condensação do fluido perispiritual nas aparições, mesmo até a tangibilidade, não tem, pois, as propriedades da matéria comum. Sem isso, as aparições, sendo perceptíveis pelos olhos do corpo, seriam por todas as pessoas presentes. Então, essa condensação dos fluidos não vai aparecer para todo mundo por igual. Não aparece.
Tem pessoas que vão enxergar, tem pessoas que não vão enxergar. E depende muito do espírito, se ele quer aparecer. Esse caso do meu amigo que via o urso na porta, é só ele que via. Ele chamava a esposa e falava, aqui, ó, tem um urso na frente da minha esposa. A esposa dele falava assim, mas que urso, não tô vendo nada. Aquele espírito não estava ali para aparecer para todo mundo. Ele só queria assustar o meu amigo. E quando meu amigo tomou as rédeas da situação, através de estudos espíritas, através do trabalho mediúnico, né, e foi se desenvolvendo, aquilo tudo acabou. Porque foi se tornando natural, o medo dele acabou, o cara foi embora, foi tratado, um abraço, vai com Deus, não é? Então, essas aparições têm que ter uma razão, boa ou não, tem que ter uma razão, e a razão tem que ser trabalhada. No 39, podendo o espírito operar transformações na contextura de seu envoltório perispiritual e este envoltório se irradiando ao redor do corpo como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições pode se produzir na própria superfície do corpo. Sob a camada fluídica, a figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente e revestir outros traços. Bem remédio, gente, desculpa. Ou bem os traços primitivos vistos através da camada fluídica modificada, como através de um prisma, podem tomar uma outra expressão. Se o espírito encarnado, saindo do terra a terra, identifica-se com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um rosto pode se tornar bela, radiosa e por vezes mesmo luminosa. Se, ao contrário, o espírito está exaltado pelas más paixões, um belo rosto pode tornar um aspecto horrível. É assim que se operam as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Este fenômeno é, pois, o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivo e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é que, geralmente, elas são perceptíveis por todos os assistentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque elas têm por base a matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Ficou meio complicado para eu entender isso daqui, mas parece assim que, dependendo do grau de evolução do espírito, a sua aparição, ele não consegue manter por muito tempo. Por exemplo, um cara que é muito ruim, que tem a maldade no coração, ele não consegue, o semblante dele dentro dessa materialização, ele não consegue fazer aquela feição doce, simpática, porque, querendo ou não, a sua energia é pesada e faz com que mude a característica desses fluidos que formam essa materialização, transfigurando ele, muitas das vezes, em algo mais feio, mais pesado. Então, para os médiuns que são videntes, é ótimo ser vidente, porque ele consegue ver perfeitamente se o espírito é bom ou é ruim. Porque por mais que o espírito queira se fantasiar de Jesus, ele se materializa como Jesus, mas fica aquela energia densa, pesada, de maldade, de ruindade, de ódio, de rancor. Aquela energia não consegue ser compatível à energia de Jesus. Então, ele vai se transfigurando, ele vai, né, modificando a sua forma, independente dele querer ou não. Ele quer se fantasiar de Jesus, mas porém ele não consegue manter isso porque a sua energia é muito pesada. Eu acho que eu entendi dessa forma. Eu espero que seja correto o que eu entendi, né? Se não, com a leitura que eu fiz aí, eu espero que alguém me ajude, tá bom? Bom, então nessas manifestações aqui, tanto de aparições ou transfigurações, né? A gente entende que são situações normais. Não tem nada de paranormal aqui.